suplicando pela tua voz. Nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo fez essa saudação em várias de suas cartas e também quero fazê-la a você, membro da Segunda Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Quero também saudar a você, caro visitante, dizer que sejam todos muito bem-vindos e convido a todos agora não apenas a assistir, mas participarmos do culto. Um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, um culto que só o nosso Deus é digno e merecedor. E quero agora convidá-los a abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 25. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 26. Gênesis capítulo 25, 19 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Os descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Amém. Que o nosso bom Deus nos ajude, irmãos, a aplicar no nosso coração a porção da palavra lida. Vamos orar. Maravilhoso, santo, bendito e eterno Deus, Pai de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia. Senhor, mais uma vez, Pai, nós elevamos a nossa voz a Ti, com gratidão no nosso coração, por mais esta oportunidade, Deus, de prestarmos um culto a Ti. Um culto de louvor, um culto de adoração, um culto de gratidão, um culto onde podemos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, pelos Teus grandes feitos, Te agradecer pelas provisões que o Senhor tem nos concedido,
Pelas tuas provisões, ó Pai, nada tem nos faltado. Eu quero ser grato, muito grato a Ti, Deus. Se agora com a Tua igreja aqui reunida, abençoa, Deus, os irmãos que se fazem presente neste culto. Se com os nossos visitantes, ó Deus, abençoa todas as famílias que aqui estão representadas, Pai Santo. Se Deus, com os que se encontram, Deus, enfrentando esta pandemia, alguns, ó Deus, em hospitais, Senhor, sofrendo, famílias enlutadas, ó Deus, por causa deste vírus. Que o Senhor conforte, Deus, as famílias que passam por este momento difícil. Que o Senhor, Deus, cuide do teu povo, restaura a saúde dos irmãos que se encontram, Deus, neste momento passando por essa situação de contágio deste vírus. Deus, ajuda, Pai, para que haja recuperação, haja restauração, ó Deus, e que voltem, ó Deus, às suas atividades. Obrigado, Deus, porque assim o Senhor fez com os teus servos que passaram por este momento difícil, ó Pai, mas estão restaurados, se recuperando, ó Deus, a cada dia, e queremos agradecer, Deus, pelo teu grande amor na vida dos irmãos. Se agora com o pastor Josué, que logo mais nos trará o teu recado. Abençoa teu servo para que possa nos trazer, Deus, o ensino que o Senhor quer que venhamos aprender nesta noite, o ensino que o Senhor preparou no coração dele. Nos abençoa e nos prepara, Pai, para este momento de culto, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais. Queridos irmãos, que prazer estarmos juntos mais uma vez para louvar o nosso Deus. Nós aqui, você aí na sua casa, vamos louvar o nome desse Deus que é poderoso, que levanta os mortos, que sara os feridos, tem estado conosco nesses dias de aflição, nesses dias que temos ficado apreensivos, mas Ele tem sido um Deus poderoso, um Deus que é um nome que é sobre todo nome. Vamos louvar a esse Deus.
só de ouvir a tua santa doce voz, nós acalmamos o nosso coração. Nós sentimos a tua presença, Senhor, em nossas vidas. E nós queremos declarar, Senhor, que em toda e qualquer situação, só o teu nome será suficiente para nós, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta o inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje faço inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje faço inundas meu ser. Aleluia, Jesus, o teu nome é maravilhoso, Senhor.
com Ele nós não tememos nada. Irmãos, vamos abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Gênesis. Agora vamos ler o capítulo 27. Gênesis 27. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 29.
Isaque abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, e assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atente somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho, Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe a ele, comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então disse Isaque, seu pai:
Chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Amém. Mais uma vez pedimos ao nosso bom Deus que abençoe a porção da palavra lida e que possamos aplicar em nosso coração. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos no mês de maio, por isso eu escolhi falar sobre uma família dividida. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27. Esse texto já foi lido. Nós não vamos ler novamente. Mas eu gostaria de fazer um resumo. Esse texto da Palavra de Deus, ele é impactante. Isaac já estava velho. A velhice, às vezes, é muito cruel. Talvez Isaac já não tivesse todos os seus sentidos funcionando, pelo menos ele estava cego. Mas ele gostava de comer. O paladar dele era muito bom. E ele gostava muito de um guisado que seu filho fazia, seu filho Esaú. Então ele chamou seu filho Esaú e disse: meu filho, vai, prepara um jantar para mim. Estou perto de morrer e gostaria de ter o prazer de saborear aquele guisado gostoso que você sabe preparar. A esposa Rebeca estava de trás da porta ouvindo a conversa de Isaac com Esaú, lugar onde ninguém deve ficar. Então ela chamou seu filho Jacó, a quem ela amava, disse: meu filho, vai, pega 2 cabritos e traze-nos para que eu prepare o jantar com o tempero que o teu irmão sabe, usa. Eu sei que o teu pai gosta e eu vou fazer um guisado para o teu pai. Jacó disse: mamãe, isso não vai dar certo. Meu irmão é cabeludo. O meu pai vai reconhecer que eu não sou Esaú. Ela disse: deixa comigo. Pegou a túnica, a roupa de Esaú para Jacó usar. Do pelo dos cabritos ela cobriu as mãos do seu filho Jacó e o pescoço, para que Isaac reconhecesse que era Esaú. Quanta dissimulação! Mas Jacó insistiu com sua mãe: mãe, isso é muito perigoso. Se ele descobrir que sou Jacó, que sou eu, em vez de bênção, eu vou receber uma maldição. E no versículo 5 aí, irmão, é muito forte, quando ela diz: deixa que essa maldição caia sobre mim. Isso é muito forte. E assim aconteceu. Ela preparou a comida, Jacó levou para o seu pai. O pai reconheceu que a voz era de Jacó, disse: é meu filho Esaú ou é Jacó? Ele disse: é Esaú. Ele disse: a voz é de Jacó.
mas o cheiro é de Esaú. E ele perguntou pela segunda vez: é você mesmo, Esaú? Disse: sou eu, meu pai. Veja só, irmãos, sou eu, meu pai. Então chega aqui para eu te beijar. E ele abençoou a Jacó. Meus queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus é impactante. E há duas maneiras de interpretar esse texto. Uma errada e outra correta. E eu vou falar inicialmente da maneira errada, de como se pode entender esse texto. No capítulo 25, no versículos 25 e 26, fala-se do nascimento de Jacó e Esaú. E lá no texto de Gênesis 25 diz que primeiro nasceu Esaú e depois Jacó pegando no calcanhar de Esaú. Parece um registro de Fórmula 1 ou de corrida de 100 metros em que o ganhador é vitorioso por milímetros. Esses dois meninos já brigavam desde o ventre. Lá na vida uterina, eles parecem que já estavam brigando um contra o outro, porque um nasceu, o outro querendo ser o primeiro. O líquido amniótico que alimentava o feto, parece que alimentava também a rivalidade daqueles dois meninos. Eles nasceram e continuou a rivalidade entre Jacó e Esaú. Jacó, premeditadamente, preparou um jantar da virada. Jacó pensava talvez consigo: é hoje que eu vou roubar de meu irmão Esaú aquilo que Deus não me deu. E preparou um jantar com lentilhas, porque ele sabia que seu irmão, quando viesse da caça, ele viria com muita fome. É o jantar da virada. E assim aconteceu. Quando Esaú chegou com muita fome: dá-me de comer. Ele disse: só se você me der o direito de primogenitura. No povo de Israel, o povo de Deus, a primogenitura era de uma valia muito grande. O primogênito tinha muitas vantagens. E Jacó, o nome Jacó quer dizer usurpador, estava querendo usurpar do irmão esse direito de primogenitura. E Esaú levianamente vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Eu consumo lentilhas diariamente, por conselho do Dr. Manassés Claudino Fonteles. Não é um prato apetitivo, mas é muito nutritivo. E Jacó ganhou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mas ainda tinha bênção, porque quando um chefe de família morria, era costume do povo de antigamente, do povo de Israel, o pai abençoar a seus filhos. O direito de primogenitura não é a mesma coisa dos benefícios da bênção. Se completam. E então, quando Isaac já estava velho, ele pediu que seu filho Esaú preparasse um guisado para ele. E aí nós vemos, irmãos, uma cena dramática, uma cena de muita dissimulação. Uma mãe com o filho enganando o pai. É verdade que os pais muitas vezes têm preferência por um filho, mas essa preferência não deve chegar ao ponto de discriminar os outros filhos. A palavra de Deus registra que
Isaac amava a Esaú, por ele ser um guerreiro, por ele ser muito viril. Ele era um perito caçador. Para ser um perito caçador, é um homem viril, de muita coragem, de muitas estratégias, de muitas qualidades. Era este o homem, Esaú. Seu pai amava pelas suas qualidades, pela sua virilidade. Como se diz na gíria, era o cara. Já Rebeca amava a Jacó. Jacó era meigo. Jacó vivia dentro de casa. Jacó ajudava nas tarefas do lar. O pai amava a Esaú. A mãe amava a Jacó. E eles dois, Jacó, junto com sua mãe, enganaram ao seu pai, da maneira como já foi lido e já foi explicado. Meus prezados irmãos e amigos, principalmente mães, muito cuidado na criação dos filhos. Que não haja, da parte dos pais, um amor muito acentuado a um filho em detrimento de outro. Aquilo que nós empregamos para com os nossos filhos, na criação dos nossos filhos, pode ficar impregnado na sua mente, na sua memória. E essa cena é uma cena que é reprovável aos olhos humanos. Aos olhos humanos, isto é reprovado. Nós, pais, não podemos diminuir um filho e ajudar somente ao outro, elogiar somente aquele que é mais esperto. Muitas vezes nas famílias, o filho que é muito estudioso, o filho que se forma, é elogiado, é banqueteado pelos pais. Mas aquele que não tem muita inteligência, que não consegue uma boa formatura, é a ovelha negra da família. Isso não deve acontecer no lar cristão. Mas estava acontecendo no lar de um patriarca, do Isaac, o filho da promessa. Esta é a maneira errada de interpretar esse texto, irmãos. Precisamos examinar a palavra de Deus com muito cuidado. Precisamos olhar exegeticamente a palavra de Deus. Não podemos apenas num texto tirarmos conclusões que aos nossos olhos estão evidentes, mas que não são, de fato, o que a palavra de Deus está expressando. Por isso, nós temos de olhar o contexto. E aí eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 25, para nós vermos como foi o nascimento desses dois jovens e ver uma promessa que Deus fizera com relação a Jacó. A partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os maridos precisam orar pelas suas esposas. Isaac era um homem de Deus, era o filho da promessa. Casou-se com uma bela jovem, mas que era estéril. Ele tinha 40 anos.
E agora essa mulher era estéril, e ele orou ao Senhor pela sua esposa. Continua dizendo a palavra do Senhor. O Senhor ouviu, Isaac orou ao Senhor por sua mulher que era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor. Presta atenção a esse versículo, irmãos. 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de divisão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca guardou esta promessa que Deus fizera. Ela estava sofrendo uma gravidez muito penosa, 2 gerações no seu ventre. Mas o Senhor revelou para ela, são 2 povos, e disse para ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então Jacó seria honrado por Deus, Esaú iria servir a Jacó. As mães precisam prestar atenção a isto. Os nossos filhos são herança do Senhor. E Deus tem promessa para nós, para os nossos filhos. E as mães precisam ser guardiãs, guardar no seu coração a promessa, a profecia que Deus fez para seus filhos. Veja que diz no versículo 24: cumpridos seus dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Veja bem, irmãos, eles se casaram com 40 anos, ele tinha 40 anos. Ele orou pela sua esposa 20 anos. Depois de 20 anos foi que Deus atendeu ao pedido de Isaac, dando filhos a Rebeca. E Deus fez uma promessa. Deus disse para Rebeca: olha, você vai ter 2 filhos, e o mais velho servirá ao mais novo. E ela guardou isso. As mães precisam ser guardiãs das promessas de Deus para os filhos. Esaú, meus irmãos, não podia ser ele o privilegiado, apesar de ser o primogênito. É interessante o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, verso 13. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Em Hebreus capítulo 12, verso 16, tem 2 adjetivos que são aplicados a Esaú. Diz que ele era corrupto, que ele era um homem corrupto, impuro, que ele era profano, impuro e profano. Hebreus 12, 16. Então este homem não podia ser o herdeiro da promessa de Deus. Não podia ser ele o patriarca e seria o pai da nação de Israel. É interessante, irmãos. Existem algumas coisas na palavra de Deus que nos chamam a atenção. O algarismo 2 é um algarismo que algumas vezes é superior a 1. O segundo, às vezes, aliás, 2 é sempre superior a 1, não é?
Mas às vezes o segundo é melhor do que o primeiro. Jesus Cristo foi o segundo Adão, melhor do que o primeiro. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Esaú é o homem impuro, o homem corrompido, o homem que vende os valores espirituais por bens materiais, por um prato de lentilhas. E a geração de Esaú, os edonitas, sempre foram escravos da geração de Jacó. Mas esses dois jovens lutaram, foram rivais a vida toda. No texto de 27, diz que quando Esaú voltou da caça e foi apresentar o seu prato para o seu pai, aí então o pai disse: eu já dei a bênção a teu irmão Esaú e não posso mais te abençoar. Ele ficou irado. Ele disse que mataria a Jacó. Ele aninhou no seu coração um ódio contra o seu irmão. Rebeca, sabendo disso, mandou que o seu filho fosse para a casa do seu irmão Labão. E ele foi para a casa do seu tio. E Rebeca jamais viu a Jacó. Mas, pela atitude dela, o povo de Deus foi preservado. As promessas de Deus foram cumpridas na pessoa de Jacó. Esaú, veja aí no capítulo 25, irmãos, os dois últimos versículos deste capítulo 25. Os versos 33 e 34. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. No versículo 26, do capítulo 25, diz assim: depois nasceu o irmão... Não estou encontrando o versículo. É o versículo que diz que ele casou-se com Judite. Versículo: habitaram em Avilá, ele se estabeleceu fronteira... Não, eu não estou encontrando aqui o versículo. Mas no capítulo 25, irmãos, tem uma informação de que Esaú, se casou com Judite, que não era do povo de Deus. E isso feriu, diz o texto sagrado, que isso feriu muito ao coração de Isaac. Feriu muito ao coração de Isaac, porque ele se casou com uma pessoa que não era da descendência de Israel. Então, ele era um mau caráter. 26, 34. 26, 34 diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e a Batzemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Veja aí, irmãos, como esse jovem não tinha qualidades para receber a bênção do seu pai Isaque. Esaú foi um homem que não entendeu a vontade de Deus.
Então a interpretação desse texto, do capítulo 27, correta é esta. Rebeca não foi uma má mulher. E muitas vezes, quando o homem já não está tendo a visão espiritual, Isaac não estava tendo a visão espiritual, talvez pela sua velhice. E Rebeca, então, usou daquela artimanha para poder a vontade de Deus ser cumprida. As mulheres sábias nem sempre atendem ao marido quando ele não está com a visão de Deus. Parece errado dizer isso, porque o homem é o líder da família. Mas quando ele não está com a visão espiritual, é a mulher que precisa ter esta visão para que a vontade de Deus seja cumprida. Ela não teve mais a felicidade de ver a seu filho Jacó, mas pela sua atitude, Jacó tornou-se o pai da nação de Israel. Jacó teve experiências com Deus. Jacó, no vale de Jaboque, lutou contra Deus, até ser abençoado por Deus. Jacó era um homem fiel ao Senhor. E é maravilhoso a narrativa do capítulo 33. Depois de Jacó voltar para a sua terra, saindo da casa do seu tio Labão. Lá na casa do seu tio Labão, ele enriqueceu, usou de alguns artifícios também para conquistar riqueza. Leiam o capítulo 33 de Gênesis. Mas ele agora voltava para se encontrar com seu irmão. E ele temia o encontro com o irmão. Colocou as suas esposas à frente. Colocou rebanhos para presentear a seu irmão Esaú. E Esaú veio ao encontro de Jacó, com muitos ao seu redor. E quando os dois se encontraram, é comovente o encontro desses dois jovens. Eles se abraçaram, se beijaram. Esaú perguntou: o que é isso? O que é que significa isso? É presente para ti. E se fica com o que é teu, eu tenho o suficiente. Dizendo: eu não quero o que é teu, eu quero é você. Veja bem, irmãos, como o plano de Deus se cumpriu na vida de Jacó. E o nome de Jacó foi mudado para Israel, pai de toda a nação israelita. Então, nesse mês do lar, é importante nós pensarmos, nós meditarmos nesses lares da Bíblia Sagrada e tirarmos lições preciosas para as nossas vidas. Os pais precisam ter muito cuidado com seus filhos. Eu fico alegre quando um jovem da igreja ingressa na universidade, mas fico preocupado, porque eles vão se encontrar com professores ateus que não têm o temor do Senhor. E há pais que estão negligenciando a criação dos seus filhos. Que faça a sua vontade. Você pode fazer o que você quiser. Isso é errado, irmãos. Os pais têm de aconselhar os seus filhos. Os pais têm de acompanhar a vida dos filhos. Quem é a sua amizade, com quem você está namorando. Se preocupar com esses filhos, porque eles são herança do Senhor. E Rebeca foi uma mulher sábia, porque ela ouviu a promessa de Deus para o seu filho Jacó, e ela foi fiel no cumprimento dessa promessa. Que Deus abençoe a todos os nossos lares. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos receber a bênção que vem do Senhor. Ó Deus amado, te agradecemos, porque hoje mais uma vez nós ouvimos a tua augusta palavra
e vimos, ó Deus, a tua salvação em nossas vidas. Que a graça, o amor, as consolações do nosso bom e eterno Deus, do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Consolador, estejam sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Boa semana, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não esqueçam, o Senhor virá ao nosso encontro. Que você possa compartilhar essa pregação com seus amigos, seus familiares. Que você possa curtir. E, se Deus quiser, nós estamos mais próximos de nos encontrar aqui nesse templo, nessa casa de oração. Fiquem com Deus e boa semana. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça emergir, teu amor fluir, com misericórdia faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e nada me, Senhor, pois eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e nada me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és.